tarde, amigos! Tudo bem? Bom, para a aulinha de hoje, a gente vai precisar do nosso livro, pega lá o seu livro, do estojo, o meu tá aqui, e também de uma folhinha branca, aliás, branca não, né? Uma folhinha colorida lá na pastinha de você. Pode escolher a cor que você quiser, pega uma folhinha lá. Pode ser branca também se você quiser, tá? Escolhe a cor que você quiser. O que vai acontecer? Você vai pegar a sua folha, vai dobrar ela no meio, assim, ó. Dobra lá no meio. Cola uma pontinha lá na outra pontinha. Pode pedir ajuda da mãe e do pai, mas é só pra eles ajudarem, tá? Eles vão dando uma ajuda pra vocês. Ó. Dobra no meio, dá aquela apertadinha aqui na pontinha, ela vai ficar com esse risquinho aqui no meio, ó, estão vendo? Aí, a gente vai pegar um lápis e vai passar, pode ser um lápis colorido, e vai passar aqui dentro desse risquinho. Vou fazer aqui no meu, ó. Vou usar uma régua. Peguei, não tem lápis colorido, então eu vou usar uma caneta, tá? Vou passar lá no meio do meu risquinho. Ó, passei, tá ali o risquinho vermelho, tá vendo? E aí, agora, o que a gente fez? A gente dobrou essa folha no meio, estão vendo? Dobramos a folha no meio. Quando a gente dobra alguma folha no meio, quer dizer que a gente dividiu em duas partes, ó. Essa é a primeira parte, vou fazer o número 1 aqui. Essa é a primeira parte e essa é a segunda parte, vou fazer o número 2. Olha só. Essa é a primeira parte, essa é a segunda parte. Nós dividimos a folha no meio, quer dizer que nós dividimos ela em duas partes que são iguais. Todas as vezes que nós dividimos algo em duas partes que são iguais, nós estamos dividindo no meio. Só que ainda essas duas partes estão grudadinhas. Então, você vai pegar a sua tesoura e vai recortar. Vou recortar aqui a minha folha em cima da linha vermelha, da linha colorida que você fez, tá? E aí, você tem as duas partes, ó, a parte 1 e a parte 2, separadas aqui. Você tem duas partes que são iguais, certo? Nós também podemos, por exemplo, dividir quantidades no meio. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 canetas coloridas. Tenho aqui as minhas canetas coloridas, ó. As 10 canetas coloridas. E eu quero dividir elas em duas partes iguais, assim como eu fiz com a folha. Então, ó, vou colocar vou pegar aqui a folha, vou colocar ela aqui, vou fazer assim, pro lado número 1, pega lá os seus lápis, pega 10 lápis de cor e vamos fazer com a prof, certo? Então, pegou lá os seus lápis de cor, 10 lápis de cor, e agora a gente vai fazer, ó, pega um lápis de cor e põe lá no número 1, na folha número 1. Pega o outro lápis e põe na folha número 2. Pega o outro lápis na folha número 1, na folha número 2, na folha número 1, na folha número 2, lá na folha número 1, lá na folha número 2, lá na folha número 1 e lá na folha número 2. Agora, eu vou pegar os lápis que estão na folha número 1 e vou contar as minhas canetas, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 canetas pro número 1. E agora eu vou contar quantos no número 2. 1, 2, 3, 4, 5. 5 canetas no número 2. Então, eu dividi em duas partes, uma parte e a outra parte, que são iguais, que têm a mesma quantidade de canetas. Eu dividi no meio, assim como eu fiz com a folha. Pode guardar os seus lápis. Vou guardar também as minhas canetas. Lembra, amigo, que se você precisar parar o vídeo um pouquinho para ir lá buscar os seus lápis e para cortar a folha, pode fazer isso, tá? Mamãe e papai estão aí para te ajudar com isso também, certo?
Bom, aí você vai abrir agora lá na página 40 e 41 do livro. Só que não esquece disso que a gente acabou de aprender sobre as metades, tá? Que uma metade quer dizer que eu dividi no meio em duas partes iguais. Não esquece disso, porque isso vai ser muito importante para a atividade que a gente vai fazer agora. Combinado? Abre lá então na página 40 e 41 e também a 42 que nós vamos fazer hoje. Abrindo então, amigos, lá na página 40, a gente vai encontrar um joguinho, tá? Esse jogo, ele funciona assim, é um jornal que a gente vai dividir no meio, como a gente fez com a folha, e aí a gente tem que ir colocando o jornal no chão e pisando em cima para ganhar corridas. O jogo se chama Corrida do Jornal, certo? Não pode pisar no chão, só pode pisar no jornal. A gente não vai poder fazer o jogo, né? Mas assim que possível, quando a gente voltar na aula, a gente vai fazer todos esses jogos que a gente não pode fazer, que a Yumi e o Davi nos ensinaram, certo? Então, aqui tá explicando o jogo e aqui embaixo tá dizendo assim, ó. Circule o desenho que representa a folha de jornal que foi dividida no meio. Então, a gente tem várias folhinhas aqui, né? E o risquinho azul, ele representa a divisão da folha. Vocês vão ver qual dessas folhas foi dividida no meio, em duas partes iguais, tá? Olhem bem, descubram e circulem essa folha de jornal. A gente não fez com folha de jornal, mas a gente fez com a folha da nossa salinha, né? A folha colorida. Depois, vocês vão para a página 41, ó. E aí, a Yumi e o Davi e a turminha deles estão brincando daquele joguinho ali da corrida do jornal, ó. Está dizendo assim, observe os amigos em uma das corridas do jornal. Aí a Yumi tá falando assim, essa é uma corrida divertida, ó. Então, a gente tem aqui a primeira cena, que é essa aqui, onde a gente tem a Yumi aqui na frente, o Pedro e o Davi. E depois a gente tem a cena, ó, número 2, onde a gente tem o Davi na frente. Do ladinho, atrás a gente tem, eu acho que essa ali é a Maíra, prof, não lembra muito bem. Depois a gente tem o Pedro e depois a gente tem a Yumi também, né? E aí aqui embaixo, ó, tá dizendo assim, faça um X na cena em que há mais jogadores. Vocês vão olhar aqui, a gente tem, ó, a cena 1, que é essa aqui, e a gente tem a cena 2, que é essa aqui. Vocês vão olhar qual dessas cenas é a cena que tem mais jogadores e vocês vão, então, fazer um X nesse quadradinho azul aqui, na cena que tem mais jogadores. Depois, ó, pinte a linha de largada da cena onde há menos jogadores. Qual que é a linha de largada? É essa aqui, ó. Essa branquinha aqui é a linha de largada. Vocês vão escolher, né, descobrir qual cena tem menos jogadores e vocês vão, então, pintar a linha de largada dessa cena, tá? Podem ficar tranquilos e escolher a cor que vocês quiserem para fazer, certo? Depois, vocês vão, então, responder quantos jogadores há na cena 1 e na cena 2 e quantos jogadores a cena 2 tem a mais que a cena 1. Essa vocês vão precisar de ajuda da mãe e do pai, que é uma pergunta um pouquinho mais difícil, tá? E aí, vocês vão, então, descer para a página 42. Na página 42, tá dizendo assim, desenhe o vencedor da cena 1. Vocês vão desenhar quem chegou primeiro na linha de chegada, tá? E depois, vocês vão escrever o nome do vencedor da cena 2. E, por último, circular o grupo que aparece na cena 1. Então, façam cada uma das partes da atividade devagarinho e bom trabalho. Show de bola! Viram que divertida essa atividade? Bem legal, né? A Yumi e o Davi sempre inventando uns jogos bem legais pra gente fazer. Que pena que a gente não tá na escola e não pode fazer esses jogos junto, né? Mas quando a gente voltar, a gente vai fazer tudo isso e muitas outras coisas legais também. Então tá, amigos, essa foi a nossa aulinha de hoje. Um beijão e até amanhã.